Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e uma assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. E Vitor Roque é o único jogador do Palmeiras que abriu mão das férias. O atacante, que tem tido uma temporada muito marcada por lesões, ficou no centro de treinamento para dar sequência à recuperação de uma cirurgia no tornozelo. Tornozelo que tem lhe perseguido. Ele acaba se contundindo no Campeonato Paulista, chega a jogar aos trancos e barrancos e fica fora da grande decisão. Depois de semanas, ele retorna em uma partida da Copa do Brasil e volta a sentir o mesmo problema após uma entrada muito forte. Coisa de 3 semanas atrás, o Vitor Roque precisou passar por uma cirurgia e está em recuperação fisioterápica. Todos os atletas do Palmeiras entraram em férias por conta da pausa para a Copa do Mundo e só retornam em 21 de junho. O Vitor Roque preferiu ficar, está fazendo o tratamento e quer estar à disposição para iniciar essa intertemporada com o Palmeiras na mesma condição do restante do elenco. Tudo para que ele possa estar à disposição do técnico Abel Ferreira em 22 de julho, em partida marcada contra o Curitiba na volta do Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Vitor Roque custou 25 milhões de euros ao Palmeiras e viveu bons momentos na temporada passada que chegaram até a credenciá-lo para uma disputa por vaga em Copa do Mundo, mas diante dos problemas no tornozelo e a queda de rendimento na temporada de 26, e o Vitor Roque ficou distante dessa convocação. Vamos falar de novo dessa turma do STJD? Vamos falar de novo desses caras? Porque é impressionante. Se não bastasse o vídeo que eu fiz ontem, né, falando da arbitragem, porque é o seguinte, errou, beneficiou o Palmeiras, está suspenso. Errou, jogo polêmico, o Palmeiras somou 3 pontos, está suspenso, automaticamente, depois vai ser julgado ainda. É assim que está acontecendo, né? Foi assim no jogo do São Paulo, foi assim no jogo da Chapecoense, aliás, jogo do São Paulo, foi suspenso imediatamente, depois tomou mais 40 dias do STJD e não apitou mais a Série A. É impressionante o que está acontecendo, essa turma do STJD. E aí, quando o Palmeiras é prejudicado, aí não. Aí tá tudo certo, tá tudo bem, nenhum árbitro é punido, tá tudo tranquilo. Quando o Palmeiras foi prejudicado contra o Remo, aliás, um erro gravíssimo, né? Interpretação de regra, aplicar regra da arbitragem, o Klein. Aí não acontece nada, tá tudo certo. Palmeiras deixou de somar 2 pontos, tudo bem, não vamos punir ninguém. A CBF reconheceu o erro. E aí, quando acontece a favor, a gente já sabe o que acontece, né? Então foi nessa Chapecoense, foi assim no jogo contra o Remo, sempre quando acontece algum resultado,
que tem alguma polêmica que o árbitro, de alguma forma, né, errou e o Palmeiras foi beneficiado, está suspenso. Esse é o recado que vocês estão recebendo da arbitragem. Se você beneficiar o Palmeiras, você está suspenso. Se você beneficiar o queridinho lá da CBF e também do STJD, ninguém vê. Sabe da justiça é cega? Cega só quando é pro queridinho deles. Se não bastasse isso da arbitragem, agora tem o seguinte também. Jogador do Palmeiras não pode ser expulso e cair no STJD. Porque se cair lá no STJD, a punição, meu amigo, a punição acontece para o Palmeiras. Jogador do Palmeiras que cai lá tem punição, tem suspensão, porque, né, tira jogador do Palmeiras de campo. O Alan, se você não acompanhou ainda as notícias, o Alan, por um pisão, que na minha opinião nem deveria ter sido expulso, foi um erro da arbitragem expulsar o Alan, porque ele vai disputar a bola e tem um pisão. Pronto. Acontece todo jogo. Ninguém é expulso por um pisão no pé. Para o Palmeiras e para o Alan, sim. Aliás, o Alan não é só um jogador do Palmeiras. O Alan é o melhor jogador do Palmeiras. Então, às vezes é interessante tirar esse cara de jogo, né? Vamos dar uma suspensão para ele. 2 jogos para o Alan por ter dado um pisão no pé do Giovani, da Chape. 2 jogos de suspensão. Sendo que um pisão que acontece em todos os jogos, ninguém é expulso. Ninguém é expulso. Aí caiu lá no STJD, né? Foi julgado o Alan hoje. Absurdo. Tomou 2 jogos de suspensão. E vai estar de fora. O Paulinho também, tá? O Paulinho não foi expulso. Foi comemorar, fez um gesto obsceno. Aí tudo bem. Eu acho que, sério, gesto obsceno a gente sabe que não cabe também. Paulinho errou, tomou um jogo de suspensão, aí tudo bem. Mas vamos lembrar o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com o BH, com o jogador do queridinho lá do STJD, da CBF? Nada. Nada. A suspensão, sabe o que virou? Multa. Multa para o Flamengo pagar. Multa porque estava liberado para jogar, nada de suspensão, só uma multa para o atleta ou o Flamengo pagar. Acho que o Flamengo acabou pagando, porque o Flamengo disse que o Flamengo pediu para ele tomar cartão. Tudo bem, o clube tem direito de fazer isso. Só que o jogador não tem o direito de comunicar a familiares que ele vai tomar o 3º cartão amarelo. E foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Nada de suspensão. Liberado para jogar, multa. Só um caso no futebol brasileiro. Hein? Só um caso no futebol brasileiro com denúncia semelhante em que o jogador foi punido, porque o Bruno Henrique foi punido. Foi punido. Multa. Os outros jogadores, 360 dias afastado, 700 dias afastado, banido do futebol. Mas para o Flamengo, multa e o jogador pode jogar. E sabe o que aconteceu ano passado? O Bruno Henrique fez gols importantes que ajudaram o Flamengo a ser campeão brasileiro em campo. Sem nenhum tipo de punição de jogos, né? Foi punido porque teve uma multa estipulada, acho que foi 100 mil reais. 100 mil reais para pagar e pode jogar porque o Flamengo está em campanha para ser campeão. Então é dessa forma que o STJD tem julgado atletas do Flamengo e tem julgado atletas do Palmeiras. Eles são muito cara de pau. Eles são muito cara de madeira e o que fica muito claro é que eles não têm compromisso nenhum com o que é certo, o que é justo, porque para um clube é de uma forma e para outro clube, principalmente se é adversário deles, né, é de outra forma. Então, mais uma vez, além de punir árbitros que por erros acabam beneficiando o Palmeiras, que são suspensos, e os que prejudicam não são suspensos, além de perseguir árbitros também, manda uma mensagem muito clara: se você tiver que errar o árbitro, se você tiver uma dúvida, não dê nada que favoreça o Palmeiras, porque senão você vai ser suspenso. Você vai ser suspenso. E parabéns ao Davi, viu? Porque teve coragem o árbitro que expulsou o Carrascal no Maracanã, jogo entre Palmeiras e Flamengo. Se eles tivessem isso aqui de dúvida, se você tivesse deixado isso aqui de brecha, você estaria suspenso e com a carreira comprometida. Mas você foi perfeito e foi um árbitro de coragem para apitar contra o Flamengo, não. Para expulsar um jogador do Flamengo no Maracanã. Você cumpriu o que manda a regra do jogo, só isso. E mesmo assim, teve gente que ainda te criticou.
mas é dessa forma. Mas parabéns para você mais uma vez por ter a coragem de aplicar a regra contra um time que normalmente isso não acontece. Parabéns para você, Davi. E agora o STJD é uma vergonha. É mais uma vergonha do futebol brasileiro que pune atletas de um clube e absolve de outro clube. Essa é mais uma para vocês pensarem. Tá bom? Mandar um abraço a todos vocês. A gente vai programar uma live e avisar vocês aqui. Pensar aí sobre o jogo da seleção. A gente faz uma live junto com vocês aqui, tá bom? Agradecer também a E67, que é nosso parceiro. Tem o QR Code aí, que leva você para ver jogos do Palmeiras no Allianz Parque de camarote, e que é nosso parceiro aqui já há um bom tempo e pode ser seu também, tá? Se tiver algum problema jurídico, chama a E67 que ela vai ser seu parceiro e vai resolver para você. Grande abraço e a gente volte. A gente tá de olho também, tá? A gente tá de olho em tudo que tá acontecendo aí, nessa vergonha que é o STJD. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!